O Renan Silva, que é gestor da Blue Metrics Asset, também professor do IBMEC, para a gente falar mais sobre este assunto também. Renan, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à BMC News. Bom dia para você. Tá multado, eu acho que tá multado o seu áudio, Renan. Você pode só verificar, por gentileza? Eu não estou te ouvindo. Vamos lá. Agora sim. Bom dia. Tá ok, bom dia. Bom dia, Paula. Obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre uma satisfação enorme estar aí. Obrigada. Com vocês, tá? A gente que agradece. Renan, inclusive, vou atualizar agora o PPI dos 12 meses que acabou de sair. PPI, então, americano, estávamos falando sobre este assunto. PPI dos Estados Unidos em 12 meses subiu 6,2%, antes de 7,4% que estava em novembro. Queria já começar com este assunto, né? Porque muitos investidores ficam de olho, principalmente nesses indicadores econômicos que traz aí uma visão, né, do que pode vir a acontecer com a política monetária americana. Ponto importante, a gente viu o CPI na semana passada, agora o PPI também registrando ali, né? O PPI, na verdade, subindo 0,1% no núcleo, mas ele registrou uma queda de 0,5% agora em dezembro. Eu queria entender um pouquinho da sua visão em relação a esses indicadores que acabam de sair e qual deve ser aí, né, principalmente a reação do mercado diante desses números. De fato, são dados animadores, né, no sentido que indicam uma possível desaceleração da elevação da taxa de juros nos Estados Unidos, o que favorece as bolsas, né, em geral. O mercado já vinha aviltando, né, observando ali esse arrefecimento ao longo do último trimestre. A gente percebe que, ao mesmo tempo, também o que é um bom sinal, né? A economia, a norte-americana, ela está robusta, né? Com as famílias, com o balanço das famílias bem equilibrado. Também, dessa vez, não se observa algum tipo de alavancagem, principalmente ali no setor imobiliário, que mostra um crescimento mais sustentável. Então, aquela ideia de uma recessão severa, ela vai cada vez mais se afastando, e Estados Unidos crescendo, de fato, é bom para a economia global. A gente vinha tendo essa percepção, inclusive alocando já alguma coisa em Estados Unidos, aproveitando também o desconto de S&P. E agora esses dados acabam corroborando, né, com essa ideia, baseada principalmente nesse crescimento brando, mais sustentável, que os Estados Unidos vem apresentando, principalmente com relação ao emprego e renda. A gente estava comentando muito aqui na nossa programação sobre este ano de 2023, expectativas, até porque está acontecendo, né, o Fórum Econômico Mundial, vários líderes ali, né, representantes do mundo todo discutindo mais sobre questões econômicas, e um dos pontos que a gente até estava debatendo aqui bastante ontem foi sobre uma pesquisa, né, um índice ali que veio trazendo que a questão da preocupação maior ainda se está em torno da inflação, né, apesar que a gente já vê arrefecendo aí em alguns indicadores, como agora sai o PPI, e também a gente falou até mais cedo sobre a zona do euro, que também registrou ali, vamos dizer assim, uma queda em relação ao que estava anteriormente, apesar de ser alta, mas já mostra um efeito, né, desse controle maior das políticas monetárias em relação à inflação, mas ainda é um desafio a inflação como um todo, porque os fatores que ocasionaram a inflação ainda estão aí, né? A guerra na Ucrânia continua, né? Não é um fator que trouxe um peso muito grande para o globo como um todo, né, globalmente, mundialmente falando, essa pressão inflacionária, e também a pandemia, que a gente não pode descartar, esses casos da China que estão ainda, né, registrando ali, a China ainda registra mortes em relação à pandemia. Eu queria entender, na sua visão, o quanto, né, apesar até o próprio FMI ontem, né, a diretora trouxe essa preocupação em relação ao crescimento, que não deve ser, né, realmente não deve vir a acontecer um grande crescimento global neste ano de 2023. Eu queria entender um pouco da sua visão, você como gestor, como que você avalia todos esses pontos, né, ainda que nós temos, apesar desses indicadores agora mostrarem efeitos, já começarem a fazer efeitos na inflação,
o que leva a acreditar numa menor magnitude desse aumento de aperto monetário, mas a gente ainda tem, né, pontos aí que foram os causadores, vamos dizer assim, né, fatores que impulsionaram essa pressão inflacionária ainda existentes. A pandemia ainda na China continua e a guerra na Ucrânia também, né? Eu falo na China porque a China é que tem registrado o maior caso de mortes, claro, pandemia global como um todo. Mas eu queria entender a sua visão em relação a esta questão, né, dessa pressão inflacionária. Será que a gente pode realmente viver ainda um ano de mais pressão inflacionária pela frente? Bom, a inflação realmente surpreendeu o ano passado, né, todos os bancos centrais, e ela foi uma inflação agressiva e disseminada, bastante disseminada, e na verdade o que aconteceu foi que a gente chama de cavalo de pau, né, na questão da política monetária de todos os bancos centrais, no sentido de tentar reverter ou atenuar essa situação. Agora, é claro que o combate à inflação ainda não terminou, quer dizer, é um fator ainda que não está resolvido. Agora, vários fatores combinados acabam deixando o mercado um pouco mais otimista no sentido de que poderia ser pior, né? Então, como por exemplo, a gente percebe que a cadeia produtiva está realmente se normalizando, pelos indicadores, né, estatísticos que mostram que a gente tem ali, quando a gente olha o índice de fatores, né, de produção estão em queda, quer dizer, reduzindo o custo de produção significativamente. Também as questões de logística também melhoraram muito, como, por exemplo, preço de aluguel de containers, taxas portuárias, também taxas de transporte cargas secas vem caindo há pelo menos quatro meses. Então, isso tudo vem indicando que isso somado às políticas monetárias de contenção da inflação, né, de elevação de parte de juros, tanto do lado dos Estados Unidos quanto do lado da Europa, vem surtindo um efeito. Do lado da Europa, a gente tem que houve bastante habilidade na questão da redução do consumo, né, de energia, isso ajudou bastante, e também busca de fontes alternativas de energia. Então, isso acabou atenuando. A Europa é um pouquinho diferente, porque a questão do risco geopolítico, né, acaba inibindo investimentos de longo prazo, ainda tem uma tensão ali importante. Por outro lado, até lá em Davos, a gente viu a declaração, né, do chanceler alemão, né, de que a Alemanha também deve ter uma recessão, no máximo uma recessão técnica, né? Lembrando que também a Alemanha tem um equilíbrio fiscal bem diferenciado, né, bem superior, né? É uma disciplina fiscal bem superior aos demais players, aos demais participantes do euro, mas é o carro-chefe, né, da economia, e já, assim como os Estados Unidos, também sinaliza que você vai ter que o controle inflacionário está fazendo um efeito e que você tem ali realmente uma situação um pouco melhor do que vista no passado recente. Do lado da China, a gente esperava também que em algum momento ia haver uma flexibilização, né, dos lockdowns, né? Parece claro que a China está passando uma onda, né, grave, né, de surto, né? Os dados são meio difusos, contudo, a gente observa um afrouxamento e uma convivência, né, com o vírus com mais abertura a partir agora de novembro, né? Novembro agora de 2022, e isso mexe com as projeções de China, que já vem melhor. Os dados da China ali em dezembro já foram melhores e as projeções ainda melhor. É claro que o crescimento da China hoje é um crescimento mais né? Um pouco mais interno, justamente pelo fato, né, que você levantou, de que as economias do Ocidente estão combalidas, né? Então, apesar do combate de inflação, a gente está sendo
está tendo uma resposta positiva, lenta, gradual, né, a gente sim vai ter uma atividade econômica baixa, muito baixa, e o crescimento da China ela é um crescimento mais para dentro, né, do país, digamos assim, e com base no setor imobiliário, que tinha sofrido fortes restrições, né? O governo havia lançado uma regulação forte para evitar maiores alavancagens no setor, e agora também, né, você tendo as empresas ali que estão mais dentro dessa regulação, que tem mais estrutura de capital, né, estrutura de capital mais forte, acaba que agora há um afrouxamento no sentido de expansionismo lá na China. Ao mesmo tempo, também Estados Unidos voltando a crescer, então você tem aí né, um reflexo, inclusive, no mercado. Né? O mercado ontem, hoje, está surfando realmente nessa onda mais de maior otimismo, principalmente com relação aos Estados Unidos e principalmente em relação à China. E esses dados combinados, realmente, que eu comentei, acabam contribuindo para um combate inflacionário mais efetivo. Renan, eu queria continuar falando contigo sobre China, inclusive, Débora Oliveira agora falando aqui com você, justo porque, olhando esses dados, é o que você acaba de falar, né? A gente vê o mercado já surfando nesse otimismo. Isso, claro, já é efeito imediato dessa liberação aí da política de Covid-0 lá pela China, e números já começam a vir mais favoráveis por lá. Mas você, no seu ponto de vista, não seria um otimismo exagerado? Você acha que somente esses dados já são suficientes para alimentar esse otimismo? Ou a gente vai ver um certo voo de galinha, como costumam dizer no mercado, né, amargando ali já, logo na frente, no curto prazo, uma correção desse otimismo, porque a China, na verdade, a gente também tem um outro fator, que são as dúvidas em relação até a dados, tudo que são divulgados por lá, né, ou seja, geram muita incerteza também, por outro lado, para o investidor. Eu acho que, nesse momento, o otimismo, ele tende a ser comedido, né? Nós aqui na estratégia, a gente fica ali, né, com um otimismo bastante ali comedido, porque existem muitos outros fatores relacionados a dúvidas, né? A questão é que realmente nosso principal índice, né, que é o Ibovespa, né, o que tem mais visibilidade, realmente tem ali tem empresas, né, com muita negociação que são empresas exportadoras e que qualquer número, né, mesmo que seja marginal, né, que favorece o crescimento da China, acaba assim também aqui ajudando um fluxo de capital, principalmente para as principais empresas que estão que estão no índice Bovespa. Quando a gente olha, por exemplo, para o índice de small caps, aí a gente já põe o pé um pouco mais na realidade, porque as empresas que compõem ali o índice de small cap são empresas que que estão mais voltadas para a economia doméstica aqui no Brasil. Então a gente viu e esse é o motivo pelo qual o desempenho do índice foi bem aquém, né, bem abaixo do próprio Ibovespa. Então assim, olhando isoladamente para esse setor de exportação, é natural que você tenha ali uma correção de preços, os preços estavam muito comprimidos, então isso justifica esse otimismo. Mas a gente, ao mesmo tempo, não tem como disseminar para outros setores, porque ainda há muitas dúvidas, principalmente Brasil aqui, né, a gente ainda tem aí muita, assim, parece que ainda há muitas dúvidas, né? Há a questão do pacote fiscal que deve vir em abril, a proposta da reforma tributária é um nó ali que precisa ser desatado, né? Vai existir muita resistência e tem que ver realmente o efeito, né, sobre o crescimento no Brasil, que ainda é muito incerto. Também há muita incerteza sobre a atuação do Congresso, né, vamos dizer assim, o jogo ainda não começou, então há muitas incertezas nesse sentido. Então, eu vejo que sim, pode ser um otimismo ali exagerado. Hoje o mercado também tem um certo contágio ali, nós temos vencimento de opções, né?
e na sexta também, nós temos meio de opções, então nesse momento o mercado fica ali um pouco afetado com movimentos atípicos, tá? Mas em geral a China crescendo favorece o Brasil, né? A maior arrecadação realmente por parte do nosso governo advém do agronegócio, que é extremamente exportador, né? A taxa de câmbio ainda favorece também essas exportações. Então, esse segmento específico, sim, eu até entendo que haja um otimismo um pouco maior. Mas a gente tem que considerar esses outros fatores com elevado grau de incerteza ali para frente. As medidas que foram tomadas ali no sentido de atenuar, né, os gastos do governo já contratados, né, divulgados aí, se eu não me engano, semana passada, é a busca por receitas, por recomposição de receitas, mas receitas não recorrentes no caixa do governo. Então, isso também gera uma certa incerteza. Então, daqui para abril, são 3 meses de um cabo de guerra, né? Nós temos vários ali elementos ali que transmitem uma certa insegurança. Agora, de novo, né, briga por aumento do salário mínimo, por exemplo, isso aí vai impactar de novo, né, as contas públicas, lembrando que nós temos uma indexação bastante perversa no Brasil, né, o que aumenta também, o que contribui para o aumento dos gastos. Então, eu concordo com você de que deve ser eu prezo por um otimismo comedido, tá? Eu quero até colocar mais uma provocação aí, trazer mais um ponto de atenção em relação à China, além desse cenário doméstico que você muito bem levantou agora, né, Renan? Que é o fato da diminuição da população chinesa. Essa é uma informação que, inclusive, né, muitos analistas já vêm observando, porque há essa expectativa, essa projeção já de uma queda de cerca de 1% da população chinesa. Isso pode implicar em uma menor força de trabalho, automaticamente uma queda de produção no curtíssimo prazo. E isso faz com que a gente dependa muito mais da forma como o país vai acabar se moldando lá, né, no mercado de trabalho, e até de incentivos por parte do próprio governo chinês, ou seja, são mais fatores aí de incerteza que começam a ser gerados na China. Essa queda da produção, inclusive, a expectativa da população, a expectativa era para daqui a 2 anos, e se antecipou um pouquinho mais, ou seja, é mais um fator aí em observação, né? Sim, muito bem lembrado. Essa questão da pirâmide etária é extremamente relevante. É um fenômeno global, né, o que ainda deixa a gente mais sob tensão, né, inclusive no Brasil também, né? Então, por isso que se preocupa muito, né, com o nosso patamar da taxa de juros e tudo mais, porque quando você tem esse fenômeno, você tem naturalmente menor produtividade. Isso é natural, né, de um país com essa curva declinante. De população, e ao mesmo tempo coloca em xeque realmente a capacidade de gerar a produção necessária para o pagamento de dívidas, por exemplo, né? No passado a gente enaltecia muito o Brasil, por exemplo, por causa desse bônus, né? Bônus demográfico, né, que a gente falava, né? E isso acabou, né? E agora sim, você lembrou bem, a China também segue nesse sentido. E o Brasil tem uma dependência muito, muito forte hoje da China. Também isso é preocupante, né? E isso faz com que a gente sempre esteja, né, pensando e repensando a respeito da diversificação nossa de setores, por exemplo, de fortalecimento da produção nossa industrial, que ficou muito para trás. E a gente não pode, então, depender apenas das exportações agrícolas e principalmente da China. A gente tem que realmente ali aumentar o valor agregado, né? Sair um pouco, né? Diversificar um pouco ali a produção, buscar maior valor agregado nos nossos produtos, para que haja uma compensação desse movimento que você comentou. Então, eu acho que um fator muito importante que às vezes a gente deixa de lado é justamente essa questão do valor agregado. Na agricultura, o valor agregado ele é pequeno,
né? Quer dizer, né? Ele rapidamente ali, você tem uma extração, né? Você tem uma extração, você tem algum beneficiamento e vai para exportação. Então, a gente precisa ir para o campo da tecnologia, né, da microtecnologia, da nanotecnologia, que o Brasil praticamente é nulo nesse sentido, na participação, né, no comércio exterior, e também somos bastante afetados também por erros graves também do passado, como por exemplo, um protecionismo muito grande, né, nos anos 70 e nos anos 80, o que gerou um atraso importante nesse aspecto. A gente tem que criar realmente uma fórmula de proteção com relação a esse movimento de um RED, mas eu vejo que o caminho seria aumento de produtividade, aumento do valor agregado, retomada urgente ali das condições de competitividade ali da indústria, para que isso possa acontecer. Não é uma tarefa nada fácil, né? É uma tarefa bem difícil, né? Para isso também a gente precisa muito, né, do equilíbrio fiscal e também de uma geração de poupança, né? E hoje essa geração de poupança está muito prejudicada no Brasil, né? A última onda de crescimento que a gente teve foi baseada em consumo e endividamento da família. Então, é o que você falou, é um voo de galinha. Então, dessa vez, eu acho que tem que se ter a consciência de que a gente precisa de um crescimento mais sustentável, com mais diversificação, com mais abertura da economia, né? O que é um pouco contraditório, né? Porque a gente precisa de uma economia mais pró-mercado, até para a gente cumprir ali com o arcabouço social que nós temos, que é um arcabouço social ali, né, uma regulação importante. O Brasil realmente é o país, né, que mais gasta, assim, de longe, né, com o social, com relação aos seus pares, com os emergentes. Não que isso seja ruim, mas você precisa realmente um planejamento de longo prazo, né, de poupança, de valor agregado e tudo mais, para você cumprir com esse arcabouço social que nós já temos contratado, né, inclusive com despesas obrigatórias e indexações bastante cruéis, né? Então, isso realmente o que coloca muito em xeque, né, esse planejamento de longo prazo que a gente tem sentido falta nos últimos 20, talvez 30 anos, né? Renan, inclusive, né, você tocou aí em pontos muito importantes aqui dessa sua última resposta, bem ampla, por sinal, muito boa, trazendo aí, acho que uma visão, né, do que a nossa economia pode vir a ser em relação a este ano e os desafios que tem pela frente. Inclusive, o próprio ministro da Fazenda, né, quando ele fez aquele anúncio lá sobre o plano econômico de 2023, ele diz ali, né, que as medidas eram para aumentar a arrecadação, reduzir as despesas do governo federal, né, e teriam impactos, inclusive ali as medidas teriam impacto de 242,7 bi no orçamento, sendo que 156 bi seriam com o aumento da arrecadação. Porém, a gente viu já acontecendo em outros discursos, o Haddad já disse que não vai reonerar ali o IPI, né, porque o governo quer primeiro fazer uma reforma tributária. Queria entrar nessa questão porque ele fala que seria imediato ali em 6 meses, né? A gente vê que essa viabilidade, vamos dizer assim, da aprovação das reformas, elas estão em discussão pelo menos há muitos anos aí, vamos dizer aí quase uma década se discute muito, né, todas as questões em relação às reformas. Você acredita que a gente, né, apesar de depender, né, não depende, precisa de aprovação ainda de um Congresso, mas quais são os riscos caso a gente não tenha realmente essa reforma com o cenário atual que você trouxe pra gente, principalmente, né, em relação a depender também dessas commodities, né, da venda das commodities, essa relação nossa contando principalmente com China, que nós exportamos muito, isso é importante para a nossa balança comercial. A gente ainda tem um cenário meio que incerto na China diante, né, das políticas ali, apesar da flexibilização agora do Covid na China, mas a gente viu em vários momentos ir e voltar e tem um número ali, segundo o governo chinês, de aumento preocupante. A gente não sabe se vão voltar ou não com uma restrição por lá. Mas contar também muito com a boa, né, sorte que foi com o governo passado, o boom das commodities, agora num cenário incerto,
Quais são, né, ali na sua percepção, quais são esses riscos que a gente pode encontrar se nós realmente ainda precisamos de uma reforma, de fazer medidas estruturais internas e ainda a gente tem um cenário externo que pode impactar a gente negativamente numa situação adversa? Sim, então, de fato as reformas assim, são urgentes, né? São urgentes, principalmente a tributária, né? Eu imagino, porque você precisa desenvolver um ambiente mais saudável para os negócios, para que você tenha mais geração de emprego, mais geração de renda e com recursos, inclusive, muito bem alocados, para que você aumente a produtividade e ganhe mercado, para que você possa ali compor ali essa questão da arrecadação. Talvez a recomposição da arrecadação tenha que vir por produção, né? E não por produtividade e produção, e não tanto por reonerar a economia, né? Então, um dos fatores de atraso para o Brasil, né, em termos de crescimento, sem dúvida, são os impostos. Né? Se a gente pegar um quadrante, né, e colocar ali o Brasil com imposto de 34%, basicamente, né, alguns falam 40%, mas, né, em geral é consenso que é um 34%, e a gente observar a renda do brasileiro, que está ali abaixo de 10 mil dólares, então o Brasil é um ente ali isolado, num quadrante ali superior à esquerda, muito próximo da China, talvez também próximo do México. Então nós temos impostos de países nórdicos, né, com a renda de país pobre. Então, assim, então quando fala recomposição da arrecadação, tudo bem, mas no cômputo geral de uma reforma, a gente tem que reduzir os impostos, né? Se a gente pegar as economias mais liberais, assim, que têm resultados melhores, né? Inclusive são aquelas que atraem mais capital, né? Quando você tem as crises e tudo mais, né? As grandes fortunas, né, acabam migrando para esse país. A gente olha que os impostos ali, principalmente ali, Reino Unido, Estados Unidos, Singapura, por exemplo, estão ali na faixa de 20% e abaixo de 20%. Então, assim, nós estamos completamente aquém, né, dessa situação, o que é uma trava ali para o crescimento. Por isso que nós temos um contencioso muito alto ali na receita, né? Então, só que eu acredito que você tem algo em torno de 1 tri, tá, de reais ali na receita que estão provisionados, mas que são recursos que dificilmente você vai recuperar, porque são empresas que vêm falindo, né, já desde os anos 80 para cá. Então vale a pena realmente pensar em recomposição, mas que mantenha essa tributação nesse patamar, né? É claro que você pode reduzir subsídios, é claro que você pode fazer equacionamento, fala-se, por exemplo, tributar os dividendos e tal, mas, por outro lado, você tem que dar uma compensação, como, por exemplo, desonerar a folha de pagamento, que é muito pesada no Brasil, né? E agora já se fala ao contrário, em rever esse ponto. Então, o que eu falo, parece que é um jogo de soma zero, né? Fala-se numa coisa positiva, mas logo em seguida, por exemplo, fala-se na revisão, né, da carga ali, dos direitos trabalhistas, né, o que onera muitas empresas. Porque dessa forma, naturalmente, a gente teria mais empregos, né? Então, agora a gente teve um exemplo disso, né? A arrecadação ela veio subindo em meio a uma redução dos impostos que não se via há muitos anos, né? Agora, o atual ministro, ele acabou né, também retardando ali a questão do IPI, né? Porque ele sabe ali que realmente a indústria já está muito combalida, né? E com os impostos altos ali, você não tem competitividade suficiente para continuar o crescimento ali desse segmento. Não ajuda em nada esse segmento. Outra coisa que a gente tem agora crônica, né, que agora a gente tem, de novo, né, uma política fiscal expansionista, né, com base em gastos do governo, contra uma política monetária contracionista.
né? Então, isso aí também complica bastante, né? Porque você não tem um ambiente de negócio favorável e, ao mesmo tempo, agora você tem políticas concorrendo uma com a outra, o que faz com que as projeções para a taxa de juros no Brasil já fiquem prejudicadas, né? Mesmo que ela caia esse ano ali, né? Os players já estão visualizando ali, na melhor das hipóteses, os juros a 12,50, que é muito elevado para o patamar de dívida que a gente tem. Mas então, as reformas realmente são extremamente necessárias no sentido de ter um ambiente de negócio melhor, impostos mais justos, mais equilibrados, também essa questão de correção ali, né, da régua ali do imposto de renda da pessoa física é uma coisa importante também, porque liberaria razoavelmente o consumo, né, das famílias, que está muito endividada, e quando a família consome mais, a empresa vende mais, né? Ela lucra mais e ela paga mais imposto. Então é um ciclo virtuoso que você pode encontrar mais à frente. Ao mesmo tempo também é um fator que contribui minimamente para uma recomposição da poupança da família brasileira, né? Que isso é um outro também problema crônico. Tá? Então, eu vejo dessa maneira, que tem muito a se fazer, mas talvez indo com uma mentalidade, como eu falo, mais pro mercado, para que você, principalmente, honre, tá, os compromissos no campo social. Você precisa realmente geração de receita e de arrecadação, mas com os impostos nesse patamar, realmente fica muito difícil. Certo. Renan, quero agradecer, sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação da BMC News. Obrigada por compartilhar aqui a sua visão, seu conhecimento aqui com a gente, com o nosso público. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Até a próxima, fico à disposição. Um abraço. Até mais, muito obrigada. Tchau, tchau.